Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem conosco em mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. E aí, depois desse nosso vídeo de hoje, a gente vai tentar trabalhar, conversar um pouco sobre todo o sistema de proteção à mulher, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito interno. Então vamos começar por essa convenção. Essa convenção foi ratificada pelo Brasil, ou seja, o Brasil se comprometeu a implementar os termos dessa convenção através do decreto 4.377 de 13 de setembro de 2002. E esse decreto revogou o decreto 89.460 de 1984. E o interessante é que esse decreto revogado, ou seja, o decreto 89.460, fazia uma reserva, ou seja, o Brasil dizia o seguinte: eu não vou cumprir o artigo 15 da Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O que o artigo 15 dizia? Que os Estados-partes reconhecerão às mulheres a igualdade com o homem perante a lei. Dizia ainda que os Estados-partes reconhecerão à mulher, em matérias civis, uma capacidade jurídica idêntica à do homem e as mesmas oportunidades para o exercício dessa capacidade. Em particular, reconhecerão à mulher iguais direitos para firmar contratos e administrar bens e dispensar-lhe-ão um tratamento igual em todas as etapas do processo nas cortes de justiça e nos tribunais. Por que o Brasil fez essa reserva ainda em 1984? Porque o nosso Código Civil que vigorava era o de 1916 e que estabelecia à mulher casada, por exemplo, limites na administração do seu próprio patrimônio e, entre outras coisas, não reconhecia à mulher a mesma capacidade dos homens. Isso, então, só deixou de valer juridicamente no Brasil com a Constituição de 88, quando a Constituição estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres, mas o Brasil só derrogou essa reserva em 1994 e só se comprometeu à íntegra da Convenção em 2002 por meio deste decreto a que nós estamos fazendo referência agora. Bom, e aí eu quero então comentar com você um pouco essa convenção, porque essa convenção ela traz uma série de direitos às mulheres que, de certa forma, são conhecidos nossos, estão na nossa realidade, mas no momento em que essa convenção foi efetivamente pensada e publicada pelas Nações Unidas, ela representou um marco significativo de novas políticas em favor das mulheres em países, por exemplo, como o Brasil. Então, a primeira coisa que me parece importante lembrar é que essa é a segunda convenção mais ratificada do sistema global, das Nações Unidas, portanto, com mais de 175 ratificações, perde, portanto, só para a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que tem mais de 192 ratificações. Ou seja, esse dado ele reflete uma ampla adesão dos Estados em relação a essa convenção, mas é interessante a gente perceber que essa convenção, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, também é um instrumento que recebeu o maior número de reservas, ou seja, o maior número de decisões por parte dos Estados de não cumprir partes daquele texto.
Bom, e aí a Convenção, então, ela trata de alguns conceitos que eu acho que são importantes para a gente pensar. O primeiro deles é o conceito de discriminação contra a mulher. Se a gente pegar, portanto, o artigo 1º da Convenção, a discriminação contra a mulher significa toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e em qualquer outro campo. A Convenção, então, proíbe, nos moldes do que a gente já comentou sobre a Convenção contra o racismo, a Convenção proíbe tanto a discriminação direta, aquela em que se demonstra claramente a vontade de discriminar, quanto a discriminação indireta, aquela que vem cercada de uma aparente neutralidade e que na prática visa impedir o exercício de certos direitos. Essa mesma convenção, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, prevê que todas as mulheres tenham uma igualdade formal perante a lei e reconhece que existem medidas de ação afirmativa, temporárias, portanto, necessitam ser adotadas em muitos casos, de modo que as garantias de igualdade formal se transformem em realidade. E aí são feitas inúmeras previsões da Convenção que incorporam a preocupação de que os direitos reprodutivos das mulheres devem estar sob o controle delas, cabendo ao Estado assegurar que as decisões das mulheres não sejam feitas sob coerção e não sejam prejudiciais a elas. O que isso significa, então? Aquelas decisões, aquelas políticas públicas que condicionam a realização de cirurgias de laqueadura por mulheres casadas, condicionam, portanto, a autorização do marido. Esse tipo de política pública ofende a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Essa convenção reconhece que existem uma série de abusos às quais mulheres são submetidas, que precisam ser eliminadas: estupro, assédio sexual, exploração sexual e outras formas de violência contra as mulheres. Ou seja, essa convenção prevê, apresenta uma visão de que as mulheres são titulares de todos os direitos e oportunidades que os homens podem exercer. E, claro, existem certas habilidades e necessidades que decorrem de diferenças biológicas entre homens e mulheres. E aí, claro, nessas situações, isso precisa ser reconhecido e ajustado, mas não se pode eliminar da titularidade das mulheres a igualdade de direitos e oportunidades. Bom, e aí várias políticas em favor das mulheres foram desenvolvidas ao longo dos últimos 40 anos. A gente pode mencionar, e eu vou comentar isso em outros vídeos, a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim de 1995, por exemplo, na medida que afirma a importância de incorporar a perspectiva de gênero em todas as políticas públicas, em todos os programas governamentais e, de certa forma, essa plataforma apresenta uma série de objetivos e de ações estratégicas que estão direcionadas a 12 áreas, digamos assim: mulheres e pobreza, educação e treinamento às mulheres, mulheres e saúde, violência contra as mulheres, mulheres e conflitos armados, mulheres e economia, mulheres no poder e nos processos, mecanismos institucionais para o avanço das mulheres, direitos humanos das mulheres, mulheres e mídia, mulheres e meio ambiente e meninas. E aí, além desse sistema de proteção internacional
além dessas preocupações da plataforma de Pequim, você tem, no âmbito das Nações Unidas, uma estrutura que também é voltada para a implementação sobre as questões da mulher. Então nós temos, por exemplo, a ONU Mulher, que é uma entidade da ONU criada a partir dos anos 2010 para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, chamada ONU Mulheres, e reúne 4 agências, basicamente, 4 agências e escritórios, né? O Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, o NIFEM, a Divisão para o Avanço das Mulheres, DAW, o Escritório de Assessoria Especial em Questões de Gênero e o Instituto Internacional de Treinamento e Pesquisa para a Promoção da Mulher, INSTRAL. Bom, e tem também a Comissão sobre o Status da Mulher. Essa comissão, já no primeiro ano da ONU, foi criada pelo Conselho Econômico e Social e a finalidade foi exatamente ter ali o principal órgão de decisão política dedicado exclusivamente à igualdade de gênero e ao avanço das mulheres. Uma das primeiras realizações da ONU Mulheres foi assegurar, garantir, portanto, a neutralidade de gênero no projeto da Declaração Universal sobre os Direitos Humanos, a Declaração de 1948. Então, a gente vai comentar um pouco mais sobre esses órgãos, sobre essas estruturas e sobre outros documentos. E aí, só para fechar, eu quero voltar com você à Convenção para falar dos mecanismos de controle. Se você pegar a Convenção para ler, são vários artigos, a gente não teria... não faria sentido a gente comentar um por um aqui, porque eles são muito autoexplicativos, então eu recomendo que você leia esses artigos da Convenção, mas existe um aspecto que é importante, que é o mecanismo de controle dos termos dessa Convenção. Então, o que acontece? Em 1999, em março de 1999, a Comissão do Status da Mulher da ONU concluiu o protocolo facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O que é um protocolo? Abrindo um parênteses, é um tratado adicional, ou seja, é um tratado que altera um tratado já existente para acrescentar ou suprimir determinadas previsões ou mesmo para modificar determinadas previsões. Então isso é um protocolo, é um tratado adicional. Bom, e esse protocolo, então, esse protocolo facultativo instituiu 2 mecanismos de monitoramento. O primeiro deles é o mecanismo da petição individual, que permite o encaminhamento de denúncias de violações a direitos previstos na Convenção ao Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. E, segundo, a possibilidade desse mesmo comitê instaurar procedimentos de investigação com a finalidade de verificar a existência de graves e sistemáticas violações aos direitos humanos das mulheres. Ou seja, você tem então que esses mecanismos de monitoramento, para que sejam acionados, o Estado denunciado precisa ter ratificado o protocolo facultativo. Esse protocolo entrou em vigor em 22 de dezembro de 2009. Atualmente, esse protocolo tem mais de 104 ratificações. Enfim, eu espero que esse primeiro contato com o sistema internacional de proteção aos direitos da mulher tenha ficado claro para você. Se não ficou também, entre em contato para a gente tentar esclarecer melhor. Não deixe de se inscrever no canal, segue a gente no Instagram, dá para mim o seu like ou o seu dislike, deixe o seu comentário para a gente saber o que você está achando. Até o próximo, tchau!